No nosso mundo moderno, o cobre é mais que um material. É um protagonista invisível. Sua presença é fundamental em tudo, nos celulares que carregamos, nos carros elétricos do futuro, nas tubulações de nossas residências e nas vastas redes de energia que iluminam metrópoles inteiras. A combinação de versatilidade, extraordinária condutividade e resistência o coloca como um dos metais mais essenciais para o desenvolvimento da sociedade. Mas você já se perguntou de onde ele vem? A jornada do cobre é uma fascinante confluência de engenharia, geologia e química. É uma saga industrial que tem seu ponto de partida nas profundezas da Terra e culmina nos produtos que utilizamos diariamente. Vamos então fazer uma imersão neste universo para desvendar o complexo processo que transforma rochas simples em um metal de valor inestimável. O cobre é universalmente reconhecido como um dos melhores condutores de calor e eletricidade. Ele possui uma resistência excepcional à corrosão, é notavelmente flexível e maleável e, um fator crucial para a sustentabilidade, pode ser reciclado indefinidamente. Ele é encontrado na crosta terrestre, a camada mais superficial do nosso planeta, concentrado principalmente em rochas sedimentares. Sua extração é um processo extremamente complexo, dividido em várias etapas críticas. O primeiro passo exige a identificação de áreas com potencial de depósitos. Isso requer minuciosos estudos geológicos, análise de amostras e avançadas técnicas de prospecção para localizar o cobre em concentrações que sejam economicamente viáveis. Uma vez localizada a mina, inicia-se a preparação. Antes de alcançar o minério, é preciso remover enormes camadas de material estéril. Em certas áreas, o depósito mineral pode estar a 100 metros de profundidade, o que exige o uso de maquinário colossal e a detonação de toneladas de explosivos. Para fragmentar a rocha, uma perfuratriz gigantesca faz cerca de 130 furos, chamados furos de desmonte, atingindo pelo menos 16 metros de profundidade, o equivalente a um prédio de 5 andares. Em cada um desses furos é inserida uma potente mistura de nitrato de amônio e combustível, junto com um autoexplosivo conhecido como anfo. O restante do furo é preenchido com material estéril. De uma distância segura, um operador inicia a sequência de detonações. Cada explosão é tão potente que tem a capacidade de abalar uma estrutura inteira. O tempo entre as explosões é de aproximadamente 2 milissegundos. Esse padrão de detonação é meticulosamente projetado para maximizar a quantidade de rocha com teor de cobre rompida. Graças à tecnologia e aos padrões precisos, a energia explosiva fragmenta a rocha subterrânea enquanto minimiza a dispersão de material e poeira no ambiente. Após a explosão, começa a fase de carregamento. Máquinas gigantescas, as escavadeiras, levantam o material com suas enormes conchas, depositando-o em caminhões de mineração colossais. Para se obter apenas 1 tonelada de cobre, é necessário extrair quase 200 toneladas de minério. As escavadeiras recolhem a rocha, levantando cerca de 80 toneladas de uma só vez, mesmo sabendo que essa rocha contém menos de 5% de cobre. Os caminhões chegam a medir quase 7 metros de altura e têm capacidade para até 400 toneladas. Devido ao tamanho monumental de uma mina a céu aberto, toda a operação é gerenciada a partir de um centro de controle que se assemelha a uma torre de aeroporto, de onde se monitora tudo o que acontece no terreno. Mas como uma rocha mineral se transforma num dos metais mais cruciais do mundo? A liberação do cobre do minério exige técnicas distintas, que dependem se ele é do tipo óxido ou sulfeto. Para o processamento do minério de óxido, as rochas são depositadas em grandes pilhas em áreas especiais de lixiviação. O material é depositado na periferia da mina, onde é irrigado com uma solução diluída de ácido sulfúrico. Durante semanas, este ácido se infiltra lentamente, dissolvendo o cobre. A solução resultante, rica em íons de cobre, é então coletada em tanques e enviada para a planta de processamento.
Em um canal específico, a solução se une a um reagente orgânico e flutua. Em seguida, uma solução ácida é adicionada, aumentando a concentração do cobre e tornando-o eletricamente condutivo. Essa solução é transferida para uma série de tanques com finas placas de cobre, chamados cátodos. Ao aplicar uma corrente elétrica, os íons de cobre puro se depositam nas placas. Em apenas 10 dias, cada placa atinge uma espessura de 2,5 centímetros, com uma pureza que chega a quase 99,97%. Essa pureza é vital para a fabricação de produtos elétricos de alta performance. Extrair cobre da rocha com sulfeto é um processo ainda mais complexo. Tudo começa em um tambor gigantesco chamado moinho. Dentro dele, esferas de açaro trituram as rochas úmidas em fragmentos cada vez menores. Ao sair, o material passa por esteiras perfuradas que separam os pedaços pequenos. Os fragmentos seguem para moinhos secundários, enquanto as pedras maiores voltam para outra rodada de moagem. Depois de pulverizado, são adicionados químicos que revestem as partículas de cobre e uma substância espumante é misturada. Essa mistura entra nos tanques de flotação, onde bolhas de ar arrastam as partículas revestidas para a superfície. Essa espuma concentrada em cobre é recolhida e filtrada, resultando em um concentrado com, no mínimo, 30% de pureza. O passo seguinte acontece na usina de fundição. O concentrado viaja de trem para pátios enormes, onde é misturado em camadas com sandicílica, que atua como fundente, para ajudar a eliminar impurezas durante a fundição. Em temperaturas extremas, a mistura se transforma em um líquido incandescente. A escória, composta por ferro e outros minerais, flutua, enquanto o cobre, mais pesado, afunda. Neste ponto, a pureza do cobre atinge cerca de 60%. Ele então segue para um segundo forno, onde o teor de cobre sobe para 98%. O resíduo fundido, escória, é despejado em uma pilha, escoando como uma lava derretida incandescente. Ao resfriar, ele se solidifica, integrando a paisagem. O cobre líquido, por sua vez, é transportado por um guindaste para um último forno para a purificação final, onde sua pureza atinge 99%. O cobre fundido é então derramado em moldes, formando grandes placas retangulares chamadas ânodos. Essas placas são resfriadas com jatos de água e, após a solidificação, são expulsas do molde por um cilindro hidráulico. Um sistema automatizado as transporta para uma estação de enxágue, onde os resíduos são removidos e, em seguida, são enviadas para uma refinaria, muitas vezes a centenas de quilômetros. É na refinaria que se atinge a pureza máxima. Os ânodos são imersos em tanques com eletrólito e posicionados de frente para finas lâminas metálicas, os cátodos. Com a aplicação de uma corrente elétrica, o cobre puro se transfere dos ânodos para os cátodos e as impurezas caem para o fundo do tanque. O resultado final é um cobre com quase 100% de pureza, ideal para a produção dos cabos mais exigentes. Este cobre puríssimo e fundido é introduzido em um forno vertical, onde ele derrete e flui para o fundo. De lá, é canalizado para um molde que forma blocos retangulares de cerca de 6 metros de comprimento. O cobre passa pela abertura do molde e é resfriado com água, formando uma barra retangular contínua. Rolos reduzem drasticamente seu diâmetro e, ao passar por gruvas, a barra se transforma em um vergalhão de cobre com aproximadamente 7 milímetros de espessura. O vergalhão sai do sistema e é enrolado em espiral pela máquina, sendo depois compactado para otimizar o transporte. Este carretel de cobre puro será a matéria-prima para o fio condutor, pronto para levar eletricidade e conectar o mundo.